Estamos de volta com Política Cruzada e agora já no bate-papo, no nosso quadro de bate-papo de entrevistas. E hoje nós estamos recebendo duas pessoas aqui que entendem muito desse assunto que a gente vai falar, que é a unificação de tributos PIS, COFINS. Daqui a pouquinho eu explico um pouco melhor o que é isso. Cícero Heraldo Novaes, presidente da CDL, seja bem-vindo, bom dia. Muito obrigado, bom dia a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez. E tá bom, a gente recebe também o delegado da Receita Federal aqui de Uberlândia, doutor Altair Soares. Obrigado, doutor, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Rick, bom dia, telespectadores. Bom, você já ouviu falar o que é sobre o PIS e sobre COFINS? Não, são nomes que provavelmente você já ouviu sim, mas talvez você não saiba o que eles significam e para que o recurso que é arrecadado com eles, a tributação que é feita a partir deles, esse recurso seja usado. Bom, vamos tentar explicar rapidinho aqui para você. PIS é um imposto que é do governo federal, recolhido em cima dos prestadores de serviços ou das empresas, que tem como destinação pagar o seguro-desemprego, né, que faz toda essa parte da gestão do seguro-desemprego e também para o abono salarial para aqueles trabalhadores que durante o ano recebem no máximo 2 salários mínimos e prestam uma quantidade de dias de serviço no ano específico, no ano seguinte ele tem esse benefício. E a COFINS, principal, Seguridade Social, Previdência, dinheiro que você paga lá no consumo final é utilizado para esse fim, para essa destinação. O programa vai discutir porque o governo federal quer unificar esses dois impostos. Até aí tudo bem, mas os empresários estão com receio de que essa unificação resulte em uma majoração, em um aumento de imposto que vai incidir na cadeia produtiva e que no final das contas o consumidor pode ter que arcar com esse imposto. E aí nós estamos reunindo aqui as duas pessoas que mais conhecem do assunto, representante do setor empresariado e o delegado da Receita Federal. Eu vou começar com o Cícero, que está aqui. Cícero, me conte isso, como é que o empresariado está enxergando essa mudança? Porque o empresariado sempre cobrou uma desburocratização para facilitar, para tornar as empresas mais competitivas, mais rápidas, né? Para executar a sua função mesmo, que é de produzir, de fornecer, de possibilitar que os produtos cheguem ao consumidor e também, em cima disso, ter os lucros, né? Mas vocês estão com receio de que isso resulte no aumento da carga tributária? Sem dúvida. Essa mudança aí que o governo está propondo, que é mais uma mudança que, no meu modo de entender, deveria ser uma mudança geral para toda a área tributária e não só especificamente para o PIS e COFINS. Esse pedido vem da área de indústria, né, que normalmente ela pediu que houvesse uma simplificação nesses tributos, unificando os dois. Mas nesse processo de unificação, óbvio que existem distorções nessa situação toda. E o que mais apareceu foi que a área de serviços foi a maior prejudicada, porque você tem aqueles que recolhem o imposto de renda através do lucro presumido e o que tem o lucro real. O lucro real é cumulativo e o lucro presumido é não cumulativo. Eu acho que é mais ou menos isso, ou ao contrário. É o inverso. É o inverso. Pois é. Então, o que ocorre? O maior prejudicado nessa situação toda vai ser o lucro presumido, porque o imposto hoje é na faixa aí de 3,65, se não me engano, e provavelmente vai passar para 9,25, e isso significa um aumento real de 5%. E aí vão dizer o seguinte, mas existem créditos que podem ser abatidos, etc. Mas na área de presumidos isso não existe. E óbvio que, mesmo no lucro real, essa condição de você usar esses créditos é muito discutida e muito complicada. Então, o que nós estamos sentindo é que, apesar da indústria ter solicitado isso, ela também vai sofrer, porque esse imposto acaba recaindo sobre os produtos dela, porque ela tem parte que é serviço. E o que nós podemos dizer é o seguinte, que o governo, mais uma vez, está tentando mostrar que está tentando fazer uma simplificação que, no fundo mesmo, é um aumento de tributação. Para a gente explicar direitinho, o Cícero definiu bem, mas talvez você está na ponta assim, nossa, mas o que é isso? Cumulativo, não cumulativo, lucro presumido, lucro real, o que isso tem a ver com o meu dia a dia? Deixa eu só tentar explicar aqui, e aí os dois então vão me ajudando. Eu levo meu carro lá na oficina, você leva seu carro na oficina para fazer um serviço. Cobram R$100 desse serviço. Ok. Hoje, nesse serviço, 3,65 é o imposto PIS/COFINS. Então, R$ 3,65 são recolhidos para os cofres do governo federal para o custeio daquilo que eu expliquei para vocês aqui.
Se houver uma majoração, se for nesse sentido mesmo que o setor empresarial está dizendo, esse valor aqui pode passar a ser cobrado lá na alíquota de 9, né? E aí o imposto deixa de ser R$ 3,65 e passa a ser R$ 9,00. O empresário que está trabalhando, provavelmente ele vai passar isso adiante, ele não vai ficar com esse custo para ele. E aí sim chega para você. Os R$ 100 que você pagaria dessa manutenção podem chegar, por exemplo, 110. Essa é uma ideia do que pode acontecer, ou se discute de que vai acontecer. É isso mesmo, doutor? É nessa linha? Bom, acho que um consenso que existe hoje na opinião pública é de que não há espaço para aumento de tributação, né? Ainda mais num momento de crise como esse que nós vivemos. Realmente, dentro dessa ótica que foi colocada aqui, se a proposta fosse exatamente nesse sentido, para o segmento de serviço aconteceria exatamente isso, porque ele passaria para o regime não cumulativo. O regime não cumulativo, você acredita dos insumos, né, que foram utilizados no produto e paga a diferença do valor agregado. Mas como no serviço praticamente você não traz insumo algum, você tem simplesmente mão direto, de obra, né? então você não teria crédito nenhum para bater e pagaria a alíquota de 9,25 sobre o valor total do faturamento. Certamente haveria aí um aumento na tributação. No entanto, hoje existe um estudo em curso na Receita Federal para unificar o PIS/COFINS. O objetivo é simplificar. A Receita Federal até não é o órgão encarregado de cuidar da legislação tributária, mas no caso específico do PIS/COFINS, como é um tributo hoje muito complexo, que é complicado para a administração tributária fazer a fiscalização, o controle, é complicado para o empresário também dar o tratamento adequado às obrigações acessórias. Então, a Receita Federal chegou à conclusão que é necessário simplificar. Aliás, é um dos objetivos estratégicos da Receita Federal, é a simplificação do sistema tributário. Então, a gente tem como objetivo, nesse momento, atuar de forma mais intensa na formulação da política tributária com o objetivo de simplificar. Como não há ainda uma proposta fechada, nós não podemos dizer que isso é o que vai acontecer, porque não foi divulgada ainda a proposta, não foi definida a alíquota. A alíquota não sabe se vai ser meio termo ou se vai ser só menor ou só maior. Não foi definida a alíquota, não foi definida a base, não foi divulgado ainda que o tratamento para o segmento do serviço vai ser esse, que realmente seria, eu entendo que seria prejudicial, e há alternativas também para solucionar essa questão. Uma seria, por exemplo, manter esse segmento no regime cumulativo, por exemplo, seria uma alternativa. Outro seria algum tipo de crédito presumido, né, como eu acho que o próprio segmento de serviço propõe, que a mão de obra utilizada se faça um crédito presumido em relação a esse custo que ela tem, que é mais ou menos o que acontece com a indústria e o comércio. Como ele adquire um produto, ele já traz o crédito daquilo que ele já pagou, né? Esse crédito ele pode descontar. Ele pode descontar depois, exatamente. Então existem alternativas. Só para a gente explicar, porque agora o pessoal deve estar falando assim, mas o Rick explicou o outro lá que se eu pago 100, pode incidir e tal, chega esse valor. Mas o que é essa história de cumulativo? Só para a gente tentar explicar. A produção do sapato que nós calçamos, ela começa lá na fazenda. Tem o boi, a produção do couro, vai para o abate, a produção do couro, tem o tratamento, o beneficiamento, vende para a indústria, que vai beneficiar e virar o sapato. Cada vez que trocar de mão, tem uma incidência de imposto, ou entende-se que teria uma incidência de imposto. É aí que vem essa questão do cumulativo? Exatamente, são dois regimes bem distintos. O regime cumulativo, que em cada etapa desse processo, a incidência, a alíquota de 3,65. Então, aí aquele efeito cascata que é muito indesejável, né? E, na verdade, até 2002, só existia esse regime, que é um regime simples, muito simplificado, no entanto, era muito criticado por haver esse efeito cascata. Aí, criou-se o regime não cumulativo, que a alíquota é maior. No entanto, em cada fase você desconta o crédito que já foi pago anteriormente. Mas, de qualquer forma, esse regime não cumulativo, ele tem uma série de exceções, e as exceções passaram a ser a regra, então ele ficou muito complexo.
Mas, assim, de um modo geral, seria isso. E essa complexidade toda é que o setor da indústria tem reclamado, né? Porque ficou burocrático demais. Mas não é só o setor da indústria, não, os setores em geral. É porque o Brasil nós temos diversos tipos de impostos em todos os momentos, né? E nós podemos sentir o seguinte, estamos comentando aqui, quando a gente chegou, que antes do governo Fernando Henrique, quer dizer, lá atrás, a gente tinha um patamar aí próximo de 20%, 22%, né, de imposto sobre o PIB, né? Hoje esse número chega a 38%, por aí. Então dá para entender que houve um crescimento muito grande, né, do volume de impostos arrecadados e também, consequentemente, devido à competência hoje da Receita Federal, que depois que ela instituiu, inclusive, a nota fiscal eletrônica, né, agora há pouco tempo, e agora com a entrada do e-social, que vai ser outra revolução, ou seja, é muito difícil alguém sonegar ou ter vontade, pode ter vontade, mas sonegar vai ser impossível quase. Essa situação faz com que aquele imposto que foi aumentado desmesuradamente para compensar o excesso de sonegação, hoje não é mais necessário. Hoje a própria Receita já colocou todo mundo, digamos, enquadrado de uma forma que o imposto cresceu exponencialmente pela não sonegação que havia e pela competência da Receita, e já estava hoje em condições de se fazer o seguinte, de fazer uma revolução nessa área tributária, ou seja, diminuir substancialmente o número de impostos, porque quando se cita aqui que você tem que se acreditar, depois você faz... Isso é comum na indústria, no comércio, etc., principalmente com relação ao ICMS. E aí o governo do Estado resolve, inclusive, criar essa forma tributária de você pagar antecipado o imposto. Isso tudo tumultua muito e atrapalha a produtividade das empresas. O nosso pensamento é que, além de se fazer uma diminuição geral dos impostos, quer dizer, cobrar aí 2 impostos no máximo, e dentro de alíquotas que seriam adequadas para que todo mundo pagasse sem reclamar, ela feliz, porque ela volta para a população, né? E o segundo ponto que eu acho é a redistribuição desses impostos aonde deveria. Por exemplo, o governo federal fica com quase 60% de todos os impostos arrecadados. O Estado fica com quase 30%, né? E o município fica com 15%, 17%, por aí. Quer dizer, é muito pouco para o município, porque o município é onde você está próximo para fiscalizar aonde esse imposto está sendo utilizado. Nós temos que inverter, a gente tem que tirar bastante do imposto federal, redistribuir para o município, entendeu? E reacertar a posição aí dessa balança, né? E isso é fácil? É fácil, mas tem que ter vontade política. E é muito difícil você cobrar de um governo que hoje está inchado, que ele enxugue. E para isso ele vai ter que abrir mão do alíquota que ele já domina. Aí é uma situação muito complicada. É exatamente sobre isso que a gente vai conversar, mas daqui a pouco. No próximo bloco, nós vamos fazer uma pausa agora para o café.